Ser rei dos piratas é tipo ser rei do pagode, rei do rock, rei da pisadinha, rei do churrasco. Não quer dizer nada de verdade. E aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Guys Pequenos Brasil. E hoje a gente vai falar sobre One Piece, uma das séries que eu mais gosto e que, infelizmente, tá chegando ao fim. One Piece, quer dizer, mais ou menos, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes do vídeo, você sabe, tem que ter aquele velho merchan de sempre, de lei. A Amazon tá vendendo coisa de One Piece também. Tá vendendo camisa de One Piece, tá vendendo caneca de One Piece, tá vendendo boneco de One Piece. Além de vender smartphone, mouse, teclado, headset, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e notebook gamer. Como sempre, vocês comprando aqui pelo link na descrição, vocês vão estar ajudando o canal. Então, tem essa história que One Piece tá entrando em sua última saga. Parece que o pessoal vai dar uma pausa, vai dar um tempo, mais ou menos um mês aí. E aí a gente vai começar a saga pós o ano. E essa saga vai ser a saga final de One Piece. Para um seriado que já tá por aí há mais de 20 anos, né? A gente já tá... Eu não vou dizer que a gente tá enjoado. Mas algumas coisas eu já queria ter visto. Por exemplo, acho que depois de 20 anos... eu já queria ter visto o Luffy se tornar o rei dos piratas. Quando é que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas? Que é o seguinte, essa história de que está no último arco, que o ano é o penúltimo arco, que depois de um ano a gente vai ter uma grande saga, que provavelmente Luffy vai chegar até Laugh Tale, vai descobrir o que é o One Piece e a gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas a gente sabe que essa é a última saga que vai acontecer. Ela pode demorar uns 500 episódios. Pode ser que a gente esteja ainda na metade do One Piece e não assim nos últimos minutos do jogo. Eu acho que isso que a gente ainda tem pelo menos uns 300 episódios pela frente, porque tem muita coisa pra acontecer. Tudo bem, assim, o Luffy ele já chegou num ponto de desenvolvimento do personagem em que ele tem condição de enfrentar qualquer um. A fruta dele já despertou, ele já é agora um ser super poderoso, ele conseguiu derrotar aquele que era visto como o ser mais forte. Kaido sempre foi visto como o ser mais forte de todos. Então assim, vai batendo naquele topo que o Luffy meio que já conseguiu chegar numa posição de que, olha, quem vier pela frente agora, ele tem condição de enfrentar. Então essa parte do desenvolvimento da força do personagem, que é importante nesse tipo de anime, tá beleza, meio que o Oda já resolveu isso daí. Agora a gente tem a história mesmo. A gente sabe que ainda vai ter o encontro de Luffy e Shanks, Kaido e Big Mom foram derrotados. Muito provavelmente o Shanks não é o inimigo, não será o inimigo. Então o que a gente tem pela frente, aparentemente, é Barba Negra, que eu sempre achei que Barba Negra seria o inimigo final de Luffy. Não sei porquê. Eu já vi alguns comentários parecendo que... não tô dizendo que o escritor queria isso. Tô dizendo que dava a entender que pro autor, pro Oda, Barba Negra seria o chefe final. Ainda tem a jornada dele até a última ilha, até Laugh Tale. Ainda tem o One Piece. E, quer dizer, tem algumas coisas pra resolver. Não são tantas assim. Ainda tem algumas coisas pra resolver. Tem muita coisa pra explicar. Mas a gente tá no caminho certo. A minha questão é, quando é que o Luffy vai se tornar o rei dos piratas? Porque se há 20 anos atrás, quando começou o seriado e o Luffy enchia o saco dizendo que ele seria o rei dos piratas, e ele repetiu isso tantas e tantas vezes, e lá no início parecia um negócio completamente absurdo, algo completamente impossível, e agora a sensação que eu tenho é que, olha, já tá na hora dele virar o rei dos piratas. Tudo bem que na série fica parecendo que o rei dos piratas, a ideia de rei dos piratas surgiu quando Gold Roger chegou à última ilha e aí o pessoal começou a dizer que ele conquistou os mares. Mas no próprio seriado é dito que Rei dos Piratas não é bem um título, é meio que um apelido, é meio que uma coisa de fama. Ele conseguiu algo que ninguém antes tinha conseguido. O Gold Roger, ele era muito forte? Sim, mas ele não era invencível e ele não era o único ser forte. Por exemplo, tinha o Barba Branca que competia de igual a igual pra ele. Essa história de Rei dos Piratas, essa ideia de Rei dos Piratas é um negócio que o Luffy fica repetindo, mas parece que é uma coisa que é importante pra ele. Na prática, o Rei dos Piratas não vai ser alguém que vai dominar os mares e que vai ser alguém que vai ser reconhecido pelos outros piratas como algum tipo de autoridade. Não, é só alguém que existe um grupo de pessoas que reconhece como um pirata que é extremamente forte, está entre os mais fortes e que conseguiu coisas que outros piratas não conseguiram. E que por isso ele é conhecido e perigoso e respeitado.
Eu acho que o Oda já poderia começar a colocar o Luffy como o rei dos piratas. Isso é uma coisa que eu não queria ter que ver até o último episódio de One Piece pra ver assim alguém dizendo o Luffy finalmente se tornou o rei dos piratas. Porque eu lembro muito de Naruto e de como isso eu acho que foi prejudicial a Naruto. A gente ficou na expectativa de que Naruto ia se tornar Hokage. Aí no caso o Hokage é uma situação meio complicada porque Hokage é um cargo político. A escolha de quem seria Hokage passava pela a elite que dominava o país, que dominava a região. Então Naruto poderia fazer o que fosse, ele poderia ser visto como um herói, ele poderia ser adorado pela população. Ele não ia ser Hokage, a menos que ele fosse empossado como Hokage. E ser Hokage tinha uma função estatal, ele era o chefe da Vila da Folha. Rei dos Piratas não tem nada disso. Não é a mesma coisa ser Rei dos Piratas e ser Hokage. E aí que tá, a gente esperou Naruto. Naruto só se tornou Hokage no final da série. E aí beleza, o Kishimoto foi lá e fechou a série, tá certo. Mas aí depois vem Boruto, e o Naruto já é Hokage há um tempo. E aí tem um período longo que os filhos deles nascem e crescem, que é como se fosse o reboot de Naruto, e que não é contado, assim, a gente não vê as aventuras do Hokage Naruto. E quando começa Boruto ele já é um cara chato, ele não é o mesmo personagem do anime anterior. Isso é muito ruim. Eu não queria que o Luffy fosse ser reconhecido como Rei dos Piratas no fim de One Piece. Eu queria que o pessoal começasse a vê-lo com essas características que eu falei. Olha, é alguém que tá ali entre os mais fortes, é alguém que faz coisas inacreditáveis, é alguém que consegue fazer coisas que parecem impossíveis, é alguém que é adorado por um grande número de pessoas, é alguém que dá trabalho ao governo mundial, e que por isso um grupo de pessoas já poderia começar a chamá-lo como Rei dos Piratas. Eu acho que essa saga de Wano colocou o Luffy numa posição muito privilegiada. Porque agora finalmente ele mudou tudo. Com a derrota de Kaido e de Big Mom, a grande aliança que tem o Luffy como ali o centro, ela se coloca como algo muito especial. E eu acho que o Oda deveria começar a plantar essa ideia, mesmo que ela surja como algo que no início a gente não leve tão a sério assim. Por exemplo, eu acho que em Wano, o Momonosuke deveria dizer, olha, pra Wano, pra gente, Luffy é o Rei dos Piratas. Nós reconhecemos você como o Rei dos Piratas. E aí no primeiro momento ficaria uma coisa assim meio que, que absurdo. Parece algo que não faz sentido, ele só vai se tornar o Rei dos Piratas quando chegar em Laugh Tale. Mas é que tá. Se ele começa a ter pessoas, se ele começa a ter muita gente reconhecendo ele como Rei dos Piratas, como aquele que domina os mares, ou como aquele que consegue ter força o suficiente para enfrentar qualquer um, para proteger qualquer país em necessidade, eu acho que isso já poderia ser introduzido ao anime. E eu acho que seria legal também para fazer com que o próprio Luffy começasse a repensar sobre o que é ser o Rei dos Piratas. Porque ele tem a definição dele, que é ser uma pessoa livre, que faz o que quiser, e que em certo sentido, a forma, pelo menos eu penso assim, a forma como o Luffy vê essa história de Rei dos Piratas não tem necessariamente ligação com ele chegar em Laugh Tale. Parece que ele quer chegar em Laugh Tale porque foi o que o Gold Roger fez. Mas o que ele pensa como Rei dos Piratas não necessariamente exige que ele chegue em Laugh Tale. Isso é uma coisa que eu acho que seria legal ser colocado como uma coisa interessante. Olha, o Luffy não chegou em Laugh Tale ainda, mas ele é reconhecido como um libertador, ele é reconhecido como alguém que está mudando o mundo, ele é conhecido como alguém que possui uma força inigualável. E nada impede que ele seja reconhecido por algumas pessoas como Rei dos Piratas. Na verdade, ele nunca será reconhecido unanimamente como Rei dos Piratas por todo mundo. Até porque, como eu falei, Rei dos Piratas não é um cargo político. Não é um cargo que passa por uma legitimação legal. O indivíduo ser rei de um país, tudo bem, ele é reconhecido como rei do país por todo mundo. Agora, Rei dos Piratas, não, com certeza, mesmo depois dele chegar em Laugh Tale, ainda vai ter gente dizendo que ele não é o Rei dos Piratas, que ele não é reconhecido como Rei dos Piratas, que ele é só mais um pirata e que não deve ser respeitado. E o que eu acho legal é que se isso começar a ser introduzido agora, lá na frente, daqui a 5 anos, quando a gente estiver assim mais ou menos no meio dessa última saga de One Piece, a ideia do Luffy como Rei dos Piratas possa ser algo tão reforçada que ele realmente possa ser visto como Rei dos Piratas, mesmo sem necessariamente chegar em Laugh Tale. Por mim, tudo bem, ele pode chegar em Laugh Tale só no final de One Piece. Eu também não queria que o final de One Piece fosse ele chegando na ilha, na última ilha.
Eu queria que tivesse coisa depois disso. Pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, lembrem um pouco o que foi o Capitão América nos filmes da Marvel. Nos quadrinhos, o Capitão América, ele é uma grande autoridade nos Estados Unidos. Ele é um grande ícone nacional. Mas quando os filmes começam, a gente é introduzido um personagem que a gente não sente que ele é isso tudo. Vocês se lembram do filme do Capitão América? Se eu não tô enganado, é o Soldado Invernal. Que tem uma hora que o pessoal percebe que a Hydra tomou conta da SHIELD e o Capitão América começa a falar com o pessoal da SHIELD, com os funcionários, falando: olha, o pessoal que tá no comando, eles estão corrompidos. Vocês precisam fazer o que eu tô falando agora. Naquele momento ele toma o comando da SHIELD, pelo simples fato de que as pessoas passam a reconhecer ele como uma autoridade superior, até mesmo uma autoridade legal que elas tinham que seguir. Então é isso que eu acho que precisa acontecer em One Piece. Olha, não é que o Luffy precisa ser empossado, rei dos piratas. É só que em certo momento as pessoas precisam vê-lo como uma autoridade, como alguém a ser seguido. E de certa forma ele já tem feito isso ao longo da série. Só falta agora alguém falar. Eu acho que ia ser muito legal. Agora, no fim da saga de Wano, o próprio Momonosuke falando: olha, Wano reconhece você como rei dos piratas. E até mesmo hastear a bandeira do Chapéu de Palha junto com a bandeira de Wano, para dar uma simbologia de respeito e de igualdade. De que Wano era protegida pelo Chapéu de Palha, pelo rei dos piratas. E o próprio Momonosuke pode tentar fazer meio que uma jogada de marketing, chamar o pessoal da imprensa mundial e falar: olha, Luffy é o rei dos piratas, mas a gente reconhece ele como rei dos piratas. Eu acho que ia ser ruim pra One Piece que Luffy só fosse visto como rei dos piratas lá no último episódio. Eu acho que isso não ficou legal em Naruto. Eu acho que a gente precisa ver Luffy começar a chegar nessa posição finalmente. Tudo bem que agora ele já é visto como um dos imperadores, mas essa palavra que é tão importante pra ele, acho que precisa começar. Essa ideia de rei dos piratas, acho que isso precisa começar a ser posto na série como algo que realmente é válido, pelo menos para algumas pessoas em algumas circunstâncias. Até porque, como eu falei, nunca será para todas as pessoas em todas as circunstâncias. Beleza, então era só isso. Sempre que eu puder, eu vou trazer mais vídeos como esse, bater um papo com vocês. O pessoal, vou ficando por aqui. Tudo de bom, aquele abraço, tchau. Fui!